A madrugada se arrasta sob uma tempestade furiosa. No silêncio da estrada deserta, um carro blindado corta a escuridão, os pneus deslizando no asfalto molhado. O som da chuva forte ecoa contra os vidros, acompanhando a respiração acelerada dentro do veículo. No banco do motorista, a segurança pessoal mantém as mãos firmes no volante. Sua expressão é fria, mas seus olhos denunciam tensão. No banco do passageiro, a herdeira de uma grande fortuna observa cada movimento dela, um misto de medo e desejo estampado em seu rosto. O olhar da herdeira se intensifica, o coração dispara, e então, em um sussurro carregado de emoção, ela quebra o silêncio. Eu não deveria sentir isso por você, mas não consigo evitar. A segurança não desvia os olhos da estrada. Mantém-se firme, a voz controlada, mas com um traço de hesitação. Agora não é hora para isso. Mas a herdeira insiste, sua voz agora carregada de incerteza e uma pitada de frustração. Então por que você ainda está aqui? Por que não me deixou escapar sozinha? O silêncio pesa no ar. Apenas o som do motor e da chuva intensa preenchem o espaço entre elas. A segurança aperta os dedos no volante, sua respiração profunda, como se tentasse encontrar uma resposta que não quer admitir. A herdeira encosta a cabeça no vidro, seus olhos fixos no reflexo da mulher ao seu lado. E então, som repentino de um motor se aproximando. Faróis surgem no retrovisor, luzes ofuscantes invadem o carro. Alguém está seguindo elas. A herdeira sente o coração disparar. Olha para a segurança, buscando uma explicação, uma resposta. Mas antes que possa dizer qualquer coisa, a segurança aperta ainda mais o volante e finalmente quebra a tensão com uma confissão que mudará tudo. Porque se algo acontecer com você, eu nunca me perdoaria. O motor do carro rugindo, a estrada molhada e os faróis ameaçadores ao fundo. O perigo está cada vez mais próximo e agora não há mais como voltar atrás. Uau! Quem está perseguindo elas? Por que estão fugindo? Começa agora a nossa primeira websérie do canal. Então corra e se inscreva para não perder o próximo episódio. Vamos ao vídeo de hoje que está eletrizante. Antes daquela fuga desesperada na chuva, tudo começou de maneira muito diferente. Ela era Isabela Monteiro, herdeira de um império bilionário, uma mulher criada para viver sob regras rígidas, constantemente vigiada, aprisionada em uma vida de luxo que para muitos parecia um sonho, mas para ela era uma prisão dourada. Desde criança, Isabela nunca teve escolha. Escolas particulares, jantares empresariais, eventos de gala onde sua presença era apenas mais um acessório do prestígio de sua família. Para seu pai, ela era o futuro da empresa, a peça fundamental que garantiria a continuidade de sua dinastia. Para ela mesma, era apenas mais um nome numa longa lista de sucessores que nunca tiveram liberdade para ser quem realmente eram. Mas tudo mudou quando ela conheceu Mila Duarte. Mila era diferente de tudo o que Isabela já havia visto. Ex-militar, especialista em táticas de defesa e segurança de alto nível. Uma mulher de poucas palavras, olhar atento e sempre em estado de alerta. Contratada pelo pai de Isabela, após uma série de ameaças de sequestro, sua missão era simples: manter a herdeira segura a qualquer custo. O que ninguém imaginava era que, nesse processo, algo mais profundo e perigoso começaria a surgir. No primeiro encontro, Isabela estava sentada no imenso salão de sua mansão, entediada, até que ouviu passos firmes ecoando pelo piso de mármore. Ela levantou o olhar e viu Mila pela primeira vez. Uniforme impecável, postura rígida, olhos que analisavam cada detalhe ao redor. Uma parede intransponível. Isabela ergue uma sobrancelha e sorri com expressão desafiadora. Então, você é minha nova babá? Isabela cruza os braços, tentando provocar. Eu sou sua segurança. E não estamos aqui para sermos amigas, responde Mila, sem sequer desviar o olhar. Nos primeiros dias, Isabela fazia de tudo para irritar Mila. Testava sua paciência, tentava provocá-la, queria que ela falhasse. Mas Mila era inquebrável. Não sorria, não reagia, apenas cumpria sua missão com precisão militar. Era uma parede de ferro, ou pelo menos parecia ser. Em um evento empresarial, Isabela nota que Mila está sempre próxima, sempre atenta,
analisando cada movimento ao seu redor. Mas algo chama sua atenção. Pela primeira vez, quando pensava que a segurança não estava olhando, ela percebeu. Mila desviou o olhar por um breve segundo. Foi rápido, quase imperceptível, mas para Isabela foi o suficiente. O coração dela bateu um pouco mais rápido. A barreira inquebrável talvez tivesse rachaduras, e isso era perigoso. Isabela sempre viveu sob controle, mas agora, pela primeira vez, sentia que queria desafiar os próprios limites. E Mila, talvez ela estivesse começando a perceber que proteger alguém significava mais do que apenas evitar ameaças externas. E você? Acha que Mila conseguirá resistir a Isabela? Ou será que ela já perdeu essa batalha sem nem perceber? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Agora, prepare-se, porque depois daquela noite, tudo estava prestes a mudar. Os dias passaram e algo começou a mudar. O que antes era apenas irritação e desinteresse, logo se tornou algo diferente. Isabela começou a notar cada detalhe. O jeito que Mila sempre ficava próxima, mas nunca invadia seu espaço. O modo como seus olhos percorriam o ambiente, analisando qualquer ameaça invisível. A maneira que seus músculos se tensionavam ao menor sinal de perigo. Era instintivo e, de alguma forma, fascinante. Mas foi em uma noite, durante um evento luxuoso, que tudo mudou. Em um evento de gala na Mansão Monteiro Salão Luxuoso, música ambiente, taças de champanhe tilintando, pessoas ricas em conversas vazias. Isabela, entediada, observa o salão enquanto gira uma taça de vinho em suas mãos. Ela sente a presença de Mila, que permanece a poucos metros, sempre atenta, sempre protegendo. Isabela suspira e caminha até a varanda, sentindo o vento noturno contra seu rosto. Finalmente, um momento de paz, mas dura pouco. Um homem desconhecido se aproxima, elegante, bem vestido, mas com um olhar predatório. Ele sorri para Isabela de um jeito que a faz se sentir desconfortável. Mila, que até então parecia apenas uma sombra na multidão, se move antes mesmo que Isabela possa reagir. Você é ainda mais bonita pessoalmente, sabia? Isabela, entediada, desviou o olhar e respondeu: se essa é sua ideia de um elogio, precisa se esforçar mais. O homem, então, tocando levemente o braço de Isabela, insistiu: vamos conversar um pouco. Longe da multidão, antes que Isabela possa responder, uma mão firme segura o pulso do homem. A senhorita Monteiro não está interessada. Dê um passo para trás. O homem encara Mila por um instante, sentindo a força na pegada. Ele ri nervosamente e solta o braço de Isabela. Mila não se move, seus olhos fixos no homem, como se já tivesse mapeado todas as formas de neutralizá-lo se fosse necessário. Isabela observa tudo. Pela primeira vez, percebe algo que nunca tinha sentido antes: segurança. Foi naquele momento que Isabela percebeu. Ninguém nunca tinha feito isso por ela. Nunca se sentiu verdadeiramente protegida. E mais do que isso, nunca quis tanto saber o que se escondia por trás da frieza daquela mulher. A música da festa continua ao fundo, mas Isabela só consegue ouvir o próprio coração acelerado. Ela dá um passo à frente, ficando próxima demais de Mila. A tensão é palpável. Isabela olhou fixamente nos olhos de Mila e sussurrou: você age como se não sentisse nada, mas eu vejo a forma como me olha. Mila engole em seco. Pela primeira vez, sua postura inabalável parece ameaçada. Ela desvia o olhar, tentando se afastar, mas Isabela já percebeu. A barreira entre elas acabava de rachar e Isabela estava determinada a derrubá-la de vez. Depois daquela noite no evento de gala, algo entre elas mudou. Isabela não conseguia mais ignorar a tensão crescente. Mila, por outro lado, tentava desesperadamente fingir que nada tinha acontecido. Mas o destino tinha outros planos, e tudo piorou quando as ameaças aumentaram. Após novos alertas de segurança, o pai de Isabela decide que Mila deve ficar na mesma casa que a herdeira 24 horas por dia. Agora, não há mais como escapar. Elas estão constantemente juntas, e cada momento só aumenta o desejo proibido. Mila monta um escritório improvisado no andar inferior da mansão, monitorando câmeras e sistemas de segurança. Mas, inevitavelmente, suas interações com Isabela se tornam mais frequentes e mais intensas em uma tarde na biblioteca da mansão.
Isabela está sentada no sofá, um livro aberto no colo, mas seus olhos não percorrem as páginas. Mila está ali perto, de pé, checando o sistema de segurança pelo celular. A herdeira solta um suspiro audível e fecha o livro, olhando diretamente para a segurança. Isabela, em um tom sarcástico, diz: "Então agora você também é minha sombra dentro de casa? Não tem mais um minuto sequer longe de mim?" Mila, sem levantar o olhar do celular, com um olhar firme, respondeu: "Não é pessoal. Só estou cumprindo ordens." Houve um silêncio por alguns segundos, mas Isabela não quer silêncio. Isabela então cruza as pernas lentamente e tentando provocar Mila e pergunta: "E o que você faz quando não está cumprindo ordens, Mila? Você tem alguma vida fora dessa função ou prefere viver como uma máquina?" Mila finalmente levanta os olhos e encara Isabela, sua expressão impassível. Mas há algo diferente ali, um lampejo de emoção que tenta esconder. Mila, em um tom seco, mas hesitante, diz: "Meu trabalho é proteger você. O resto não importa." Mas Isabela percebe algo. Um pequeno detalhe. As mãos de Mila estão levemente trêmulas. Isabela sorri. Ela está conseguindo rachaduras na muralha impenetrável. Se Mila acreditava que conseguiria manter as coisas apenas profissionais, estava enganada. Porque Isabela Monteiro não era do tipo que aceitava limites. E agora, o jogo estava apenas começando. Desde que Mila passou a morar na mesma casa, cada dia se tornava mais insuportável e irresistível ao mesmo tempo. Para Isabela, era uma provocação constante. Para Mila, um teste de resistência. Mas havia algo que nenhuma das duas poderia prever. O perigo estava muito mais próximo do que imaginavam. Naquela noite, tudo mudaria. Naquela tarde, na academia da mansão, Mila decide treinar Isabela em autodefesa, um pedido direto do pai da herdeira. Mas o treino rapidamente se torna algo mais do que um simples exercício. Isabela veste roupas esportivas, um contraste com a formalidade usual. Mila, por outro lado, mantém sua expressão rígida, profissional. A segurança se posiciona, mostrando movimentos básicos de defesa. Isabela observa cada detalhe, mas não pelo treino. Elas estão próximas, muito próximas. O espaço entre elas é quase inexistente. Mila segurou o pulso de Isabela com firmeza, mostrando a forma correta de escapar de uma imobilização. O contato entre suas peles era quente, quase elétrico. Isabela sentiu o coração disparar, mas manteve o olhar desafiador. Isabela, com seu perfil desafiador, olha diretamente nos olhos de Mila e comenta: "Você age como se não sentisse nada, mas eu vejo a forma como me olha." A respiração de Mila ficou mais pesada. Seus dedos se apertaram ao redor do pulso de Isabela por um breve instante. Mas então, ela soltou a mão da herdeira e deu um passo para trás, sua expressão voltando a ser fria, controlada. Mila, em uma tentativa de recuperar o controle, virou-se para pegar as luvas de treino e respondeu: "Isso não tem nada a ver com você. O foco aqui é sua segurança." Mas Isabela não aceitaria aquela fuga tão fácil. Ela deu um passo à frente, encurtando a distância entre elas novamente, obrigando Mila a encará-la de perto. Isabela, com uma voz baixa e provocativa, mas com um toque de verdade, provocou: "Se não tem nada a ver comigo, por que você está tremendo?" Mila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua máscara de indiferença estava desmoronando, e pela primeira vez, ela não conseguia impedir. Antes que Mila possa responder, um barulho ecoa pela casa. Um ruído estranho, pesado, abafado. Mila se vira rapidamente, seu instinto aguçado entrando em alerta máximo. No segundo seguinte, o rádio de segurança dela chia. Uma voz tensa soa do outro lado. Uma voz no rádio ecoa: "Código vermelho. Movimento suspeito na ala leste. 2 indivíduos não identificados." O corpo de Mila enrijece. Seus olhos se voltam para Isabela, que imediatamente percebe que algo está errado. O jogo de provocações acabou. Agora, o perigo era real. Mila puxou Isabela para trás de si, sua mente já analisando todas as possibilidades. Quem poderia ter invadido a mansão? Como entraram sem serem detectados? O treinamento tinha acabado. Agora, a luta era real. O silêncio tomou conta do ambiente. O treinamento havia acabado, mas o perigo, não. Mila manteve Isabela atrás de si, sua postura rígida, os olhos percorrendo cada canto da sala.
O rádio em sua cintura continuava em estática, interrompido apenas por breves atualizações da equipe de segurança. Movimentos suspeitos na ala leste. 2 indivíduos não identificados. O protocolo exigia evacuação imediata, mas evacuar significava tirar Isabela dali, e qualquer deslocamento se tornava uma vulnerabilidade. A segurança estava comprometida, e o coração de Mila batia mais rápido do que jamais permitira. Isabela sentiu algo diferente. Pela primeira vez, Mila parecia preocupada, mas não era apenas com a ameaça externa. Havia algo mais, algo que crescia entre as duas e que, até aquele momento, ambas fingiam não ver. Em um refúgio na sala blindada da mansão, Mila segurou o braço de Isabela, guiando-a rapidamente pelos corredores da mansão. O ritmo era apressado, os passos ecoando no chão de mármore. A cada curva, Mila verificava os ângulos, certificando-se de que estavam seguras. Ao chegarem à porta reforçada da sala blindada, Mila destravou o sistema de segurança e empurrou Isabela para dentro. A porta se fechou atrás delas, trancando-as no único local seguro da casa. Lá dentro, apenas o som abafado da respiração delas e o bip contínuo do rádio. O espaço parecia menor do que realmente era. O ambiente escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência, fazia a tensão entre elas se tornar quase palpável. O som do coração de Isabela martelava contra seus ouvidos. Mila estava ali, próxima demais. A única barreira entre as duas era a que insistiam em manter. Mila fechou os olhos por um segundo, tentando recuperar o fôlego. Suas mãos ainda estavam crispadas ao redor da arma no coldre, mas pela primeira vez, o perigo lá fora parecia insignificante perto do que sentia ali dentro. Isabela deu um passo à frente, os olhos fixos no rosto da segurança. Observava cada detalhe, a tensão nos ombros, a forma como a respiração de Mila estava mais pesada, mais irregular. Ela percebeu, então, que pela primeira vez havia rachaduras na fortaleza, e foi nesse momento que percebeu que não podia mais ignorar. Isabela ergueu a mão, hesitante, e pousou os dedos sobre o antebraço de Mila. Um toque simples, mas que fez a segurança congelar. Mila abriu os olhos e encarou a herdeira. Seu olhar dizia tudo. Não posso, mas quero. A respiração de Isabela tremeu. Ela já não era mais a garota mimada tentando provocar. Não era mais um jogo. Pela primeira vez, era real. Mila tentou falar, tentou se afastar, mas o espaço entre elas era pequeno demais. Não havia para onde fugir. Você não pode me mandar embora daqui, pensou Isabela, seus dedos deslizando levemente pelo braço de Mila. Não desta vez. Mila queria recuar, queria dizer que era errado, que não deveria, mas seu corpo já não obedecia à sua razão. A distância entre elas era mínima. Os olhos de Isabela estavam fixos nos seus, carregados de algo que Mila passou a vida inteira tentando evitar sentir. E então, aconteceu. Isabela se inclinou devagar, sem hesitação. Mila ficou imóvel, mas não resistiu. O toque dos lábios foi leve no início. Um teste, um limite que ambas estavam prestes a ultrapassar. Mas o desejo reprimido era forte demais. O beijo se aprofundou. A tensão acumulada explodiu em um momento proibido, intenso, inevitável. A herdeira sentiu as mãos de Mila segurarem sua cintura. Não havia mais recuo. Pela primeira vez, estavam entregues. Mila sentiu o calor, sentiu o desejo, sentiu tudo aquilo que passou anos tentando esconder. Mas no fundo, sabia, aquilo não duraria. E então, a realidade as atingiu. O rádio de Mila vibrou mais uma vez. A voz do outro lado soou urgente. Equipe posicionada. Temos movimentação suspeita na área externa. Aguardando ordens. Mila se afastou de repente, respirando fundo, tentando recuperar o controle que acabara de perder. Isabela, ainda ofegante, a observou em silêncio. Por um segundo, o tempo parou. Mas agora, não havia mais volta. O perigo ainda estava lá fora. Mas agora existia algo muito mais perigoso acontecendo entre as duas, algo que nenhuma delas poderia controlar. E Mila sabia. Nada mais seria o mesmo. O beijo ainda pairava no ar, como se o tempo houvesse parado por um instante. Mas a realidade caiu sobre Mila como uma avalanche. Aquilo
Nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu. Ela se afastou rápido demais, como se o próprio toque de Isabela queimasse. Seus pulmões pareciam não conseguir oxigênio suficiente e o rádio em sua cintura continuava vibrando, trazendo-a de volta ao mundo real. Do outro lado, Isabela a observava, os lábios ainda entreabertos, o olhar carregado de confusão e desejo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Mila virou-se de costas, fechando os olhos por um breve segundo. A barreira que ela tanto lutou para manter havia caído. Agora, não havia mais volta. O rádio de Mila voltou a chiar. Sua mão tremeu ao pegar o dispositivo, tentando recuperar sua compostura. A voz do outro lado era firme, sem paciência para a hesitação. Duarte, responda! Precisamos da sua posição. Há movimento na ala externa. Mila respirou fundo, sua voz saindo mais firme do que esperava. Mila, com voz controlada, mas ainda tensa, respondeu ao rádio. Estou a caminho. Ela desligou o rádio e se virou para Isabela. Precisava dizer algo. Precisava colocar um ponto final naquilo antes que fosse tarde demais. Mas então, viu o olhar dela. Isabela não parecia arrependida. Não parecia sequer preocupada com o que tinham feito. Em vez disso, um leve sorriso dançava em seus lábios, como se estivesse satisfeita por finalmente ter rompido aquela barreira. Isabela, mais uma vez com uma voz baixinha e provocativa, mas sincera, disse: Não precisa fugir de mim, Mila. Você já quebrou a regra mais importante e não pode mais fingir que nada aconteceu. Mila fechou os olhos por um breve segundo. Sabia que Isabela estava certa, mas ela não podia se permitir cair ainda mais fundo. Mila, sempre curta e fria, tentando recuperar o controle. Isso não pode se repetir. Ela passou por Isabela rapidamente, pegando sua arma e destravando a porta da sala blindada. A herdeira permaneceu no mesmo lugar, observando-a sair, mas sem dizer mais nada. Ela não precisava. O olhar dela já dizia tudo. Mila poderia tentar fugir o quanto quisesse, mas já estava perdida. Mais tarde naquela noite, Isabela desce até a cozinha para pegar um copo d'água. A mansão está silenciosa, mas algo está estranho. Ela sente um olhar sobre si, vira-se lentamente e vê no final do corredor um dos seguranças do pai dela. Ele a observa de longe, a expressão indecifrável. Ela congelou. Será que alguém viu o que aconteceu? Será que Mila estava em perigo? O segurança não disse nada. Apenas se virou e desapareceu pela escuridão do corredor. O coração de Isabela disparou. Agora não era apenas um sentimento proibido. Era um segredo que, se descoberto, poderia destruir tudo. Naquela noite, Mila dormiu mal. Ou melhor, não dormiu. Toda vez que fechava os olhos, sentia novamente o toque de Isabela. O calor do momento que lutava tanto para esquecer. Mas esquecer era impossível. E agora, havia algo ainda mais perigoso do que o que sentiam uma pela outra. Havia a possibilidade de alguém saber. O amanhecer chegou, mas nada parecia normal. O ar dentro da mansão estava mais pesado, carregado de tensão. Mila se mantinha distante, evitando qualquer contato direto com Isabela. Tentava se convencer de que aquilo era o certo, de que precisava manter a barreira entre as duas intacta. Mas no fundo, ela sabia. Era tarde demais. O beijo, a confissão silenciosa, o olhar que dizia tudo, aquilo estava gravado nela como uma cicatriz que nunca cicatrizaria por completo. Mas havia um problema maior. Alguém sabia. No grande salão da mansão, Isabela senta-se à mesa para o café da manhã, seu pai diante dela, lendo os jornais do dia. O segurança que a observou na noite anterior está de pé, alguns metros atrás do empresário, olhando diretamente para ela. Isabela sente um frio na espinha. Seu pai abaixa o jornal, observando-a com atenção. O silêncio é insuportável. Pai de Isabela com uma expressão calma, mas cortante. Notei que você e sua segurança andam próximas demais. Isabela sente o estômago revirar, mas mantém a expressão neutra. Isabela desvia o olhar, tentando parecer desinteressada. Ela está apenas fazendo o trabalho dela. O pai sorri, mas não é um sorriso amigável. Em seguida, o pai de Isabela diz: Espero que sim. Porque se não estiver, eu gostaria de lembrar que há certas coisas que não são aceitáveis dentro dessa casa. Os olhos de Isabela se fixam nos do pai. Ele sabia.
Talvez não tivesse provas, mas sabia. Ela engoliu em seco. Aquilo não era apenas um aviso, era uma ameaça. Horas depois, no final da tarde, Mila está no escritório da mansão, arrumando suas coisas. Isabela entra e fecha a porta atrás de si. Mila evita seu olhar, focando em encaixotar seus pertences. Isabela sente uma raiva crescer dentro dela. Não era apenas pelo que estava acontecendo, mas pelo fato de que Mila estava cedendo à pressão, fugindo. Isabela tenta controlar a voz, mas falha. Então é isso? Você vai embora? Mila mantém a voz fria, sem encará-la. Mila responde: é o melhor a se fazer. O seu pai já desconfia, e isso só vai piorar. Isabela cruza os braços, a mandíbula travada. Isabela a questiona: e você vai deixá-lo decidir a sua vida? Vai deixá-lo decidir a minha? Mila finalmente levanta o olhar, e pela primeira vez, Isabela vê algo que raramente testemunhou antes: medo. Mila responde com sinceridade, mas com dor na voz. Isso nunca foi sobre ele. Foi sobre o que é certo. E isso nunca foi certo. Isabela sente um nó na garganta. Aquilo doía mais do que qualquer coisa que já sentiu. Isabela com a voz embargada, mas determinada. Então me diga que você não sente nada. Me olhe nos olhos e me diga que isso nunca significou nada para você. Mila abre a boca para responder, mas não consegue, porque mentir era impossível. O silêncio preenche o espaço entre elas. Então Isabela toma uma decisão. Isabela fala baixinho: eu vou embora. Mila franze a testa, confusa. O quê? Isabela com determinação no olhar: eu vou sair dessa casa, dessa prisão. E eu quero que você vá comigo. A respiração de Mila trava. Aquela era a decisão final. A escolha que mudaria tudo. Agora, tudo dependia dela. A proposta de Isabela pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Por um momento, Mila ficou em silêncio, apenas encarando-a. Ela queria dizer que era loucura, que era impossível, mas sabia que, no fundo, queria ir. Sempre quis. E era por isso que estava apavorada. Mas antes que pudesse responder, tudo desmoronou. Um barulho ecoa pela casa. Passos pesados no corredor. A porta do escritório se escancara. O pai de Isabela entra, acompanhado de 2 seguranças. Mila imediatamente se coloca na frente da herdeira, seu instinto de proteção tomando o controle. O empresário encara as duas. O silêncio é cortante. Ele não precisa dizer nada. Seu olhar já diz tudo. Pai de Isabela com uma voz fria e ameaçadora. Então era verdade. Isabela sente o corpo inteiro gelar. Mila não se move, os olhos fixos no homem à sua frente. Pai de Isabela então fala a ela: você realmente achou que eu não ia descobrir? Achei que já tinha deixado claro que certos comportamentos não são toleráveis nesta casa. O olhar dele passa por Mila e a segurança sente o peso da ameaça. Ela já viu esse tipo de homem antes. Alguém acostumado a controlar tudo. Alguém que não aceita perder. Pai de Isabela olha diretamente para Mila e a ameaça: você tem 2 minutos para sair dessa casa. Caso contrário, eu garanto que não vai trabalhar mais em lugar nenhum. Mila sente o estômago revirar. Sabia que aquilo aconteceria. Sabia que se ultrapassasse esse limite, as consequências viriam. Mas nada doía mais do que o olhar de Isabela naquele momento. Ela não queria que Mila fosse embora. Queria que ela lutasse. Isabela, com a voz trêmula, mas firme, responde ao pai: você não pode me manter aqui para sempre. Eu vou sair dessa casa. Pai de Isabela dá uma risada com tom cruel. Vai? E para onde exatamente? Com ela? O que acha que vai acontecer, Isabela? Que vocês vão fugir e viver felizes para sempre? O olhar dele se torna sombrio. Pai de Isabela vira para a filha e diz: você é minha filha. E sabe que eu sempre ganho. Mila sente o peito apertar. Ela podia sair agora, cumprir as ordens e seguir sua vida. Mas sua vida agora era Isabela. E pela primeira vez, ela precisava decidir se lutaria por algo que sempre negou a si mesma. Os seguranças do pai de Isabela se movem, prontos para escoltá-la para fora. Mas então, Mila se move primeiro. Em um instante, ela segura a mão de Isabela e puxa a herdeira para trás de si. Mila olha diretamente nos olhos do empresário e fala: com todo respeito, Sr. Monteiro, vá para o inferno. O choque no rosto do pai de Isabela é instantâneo. Ele nunca foi desafiado antes.
Mila gira rapidamente, puxando Isabela consigo. Os seguranças avançam, mas Mila já traçou sua rota de fuga. Em questão de segundos, elas estão correndo pelo corredor, ouvindo os gritos de ordem ecoando atrás delas. O tempo está contra elas, mas agora não há mais volta. Mila nunca correu tão rápido, nunca segurou algo com tanta força como segurava a mão de Isabela agora. O coração batia acelerado, não só pelo perigo, mas porque, pela primeira vez na vida, ela estava correndo na direção certa. E agora, só restava uma última coisa: escapar. Os passos ecoavam no corredor. O som das botas dos seguranças batendo contra o chão se misturava com o coração acelerado de Isabela. Tudo estava acontecendo rápido demais, mas ao mesmo tempo, parecia que aquele momento demorou uma vida inteira para chegar. Mila apertava sua mão com força, conduzindo-a para a única saída possível, a porta lateral da mansão. O carro já estava pronto. Se conseguissem chegar até lá, poderiam desaparecer antes que o pai de Isabela pudesse detê-las. Mas será que ele as deixaria escapar tão facilmente? Uma corrida contra o tempo começa. Elas atravessam a ala externa da mansão, a chuva começando a cair fina sobre o jardim iluminado por refletores. Os seguranças estão próximos e gritos de ordem ecoam no ar. Mila avista o carro a poucos metros. Tudo o que precisam é de mais alguns segundos. Mas então, um tiro corta o silêncio. O som explode no ar e Isabela sente o coração parar. Por um segundo, tudo fica em câmera lenta. Mila para. Seu corpo vacila. O tempo parece congelar, mas ela não caiu. O tiro acertou o portão de ferro ao lado, um aviso. Um recado de que não iriam deixá-la sair tão facilmente. Mila cerra os dentes, ignorando o perigo, e continua puxando Isabela até o carro. Em um movimento rápido, elas entram no veículo. O motor já ligado, pronto para partir. Mila acelera. Os pneus cantam no asfalto molhado. O carro avança pelo portão aberto. E então, o portão se fecha atrás delas. Ufa! Estavam fora! O carro segue em alta velocidade por uma estrada escura. O silêncio dentro do veículo é absoluto. A respiração de Isabela está ofegante. Ela olha para Mila, que mantém as mãos firmes no volante, o olhar fixo na estrada. Nenhuma delas fala. O peso da decisão que acabaram de tomar ainda paira sobre o ar. Até que Isabela solta um riso. Um riso pequeno, nervoso, mas genuíno. Mila a encara por um segundo, surpresa. E então, sem conseguir evitar, ela também ri. Isabela, entre risos e ainda sem acreditar no que aconteceu, fala: "Nós realmente fizemos isso?" Mila, balançando a cabeça e com um sorriso cansado, responde: "Sim, nós fizemos." Elas se encaram por um instante, um olhar silencioso trocando mais significados do que palavras poderiam expressar. Então, Isabela desvia o olhar para a estrada à frente. Pela primeira vez, o mundo parecia grande demais, cheio de possibilidades, e ao seu lado estava a única pessoa que queria ao seu lado. E o carro desaparece pela longa estrada. A chuva se intensifica e borra as luzes distantes da cidade. Nenhuma delas sabe o que vem a seguir. Mas agora, estão finalmente livres para descobrir. E talvez, pela primeira vez na vida, livres para amar. Algumas prisões não têm grades. Algumas algemas são invisíveis. Mas quando alguém decide quebrá-las, quando alguém decide correr, lutar, desafiar o destino, então tudo muda. Porque liberdade não é apenas escapar. Liberdade é escolher. E naquela noite, Isabela e Mila escolheram uma a outra. Isabela, com esperanças, fala para Mila: "Dessa vez não estamos fugindo. Estamos indo para onde realmente pertencemos." Mas será que elas realmente estão seguras? Ou será que o perigo ainda está à espreita? Se você quer saber o que vem a seguir na vida de Isabela e Helena, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa história ainda não acabou. E me conta aqui nos comentários, o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo? Elas finalmente conseguirão viver em paz ou terão que lutar mais uma vez por esse amor?